Bíblia, ela nos ensina muito com a vida dos profetas. O profeta era um homem temente a Deus, que andava segundo os mandamentos de Deus, e o profeta era levado até Deus e Deus passava a ele a mensagem que era para ser entregue para o povo, né? E tem muitos ensinamentos. Um deles é sobre a nossa vida, né? Que a gente deve aprender a que Deus, ele faz conforme ele quer. Deus é soberano e ele faz o que ele quer. E quem somos nós para vir querer questionar? Nós devemos respeitar a vontade de Deus e procurar entender quando a gente está passando por alguma coisa, procurar entender o porquê disso tudo. Jeremias, na Bíblia Sagrada, no livro de Jeremias mesmo, no capítulo 18, Jeremias, Deus fala para Jeremias: Jeremias, levanta e desce até a casa do oleiro. O oleiro era quem fazia vaso de barro, né? Aí Jeremias levanta e fala assim, né? Mais uma palavra, mais uma mensagem, né? O que eu devo falar? Só que aí Deus falou para Jeremias assim: Jeremias, desce a casa do oleiro. Mas o que eu devo falar? Aí ele falou: não diga nada. Desce até lá, que lá eu farei você ouvir a minha voz. Então Jeremias, eu creio que Jeremias morava no alto, na sua barraca, na sua casa. E aí ele desce até a casa do oleiro, que era no vilarejo. Quando ele chega lá, com certeza o oleiro estava lá trabalhando, fazendo seus vasos nas rodas de pedra. Aí ele fala: Jeremias, o que você tem para mim, Jeremias? Qual é a mensagem de Deus para mim? O que você veio me falar? E Jeremias fala: não, Deus mandou vir ver você trabalhando, né? Ah, então tudo bem. Aí Jeremias fica ali olhando o oleiro trabalhando. Ele pega o barro, coloca o barro sobre a pedra redonda, ele ajeita o barro, ele pega a água, começa a colocar no meio do barro, misturar. O material, a ferramenta que ele usava era uma pedra redonda com um pedal. Conforme o oleiro ia pedalando embaixo, aquela pedra redonda ia virando e ele ia acertando o vaso, fazendo o vaso. E Jeremias ficou olhando e de repente aquele vaso que aquele oleiro estava fazendo quebrou. Só que aí o oleiro não se assusta. Ele não se assustou, ele não saiu correndo, ele pegou, ele desmanchou, ele colocou novamente o barro, o mesmo barro, ele não pega outro barro. E ele começa a colocar água de novo e misturar. Ele começa a fazer de novo. Ele ia pedalando, aquela pedra ia girando, e ele ia modelando o vaso. Ele fez do vaso quebrado, perdido, ele fez um vaso novo, bonito, conforme o que era agradável aos olhos do oleiro. E nisso Jeremias fala: começou a vir um entendimento, a mensagem. Aí Deus falou assim para ele: não posso eu fazer como esse oleiro de vós? Não posso eu fazer de você um novo vaso da nação, do povo? E Jeremias começa a entender a mensagem de Deus.
E tem muitos ensinamentos sobre essa passagem. O que Jeremias aprendeu? Que Deus faz conforme Ele quer. Deus quebra o vaso velho e Ele faz um vaso novo, conforme o que agrada aos olhos dEle. Muitas vezes a gente está sendo, moldado por Deus, a gente é quebrado, a gente é moldado, mas é para nós se tornar um novo vaso, um vaso novo, glorioso, maravilhoso nas mãos de Deus. E a água no meio do barro era a palavra de Deus. No meio do barro nós somos como vaso. E a palavra de Deus é como a água que deve ser jorrada no nosso coração, no meio do barro. Muito lindo esses ensinamentos. Também o que dá a entender que só existe um vaso. Só há um de mim, um de você. Deus Ele fez um vaso apenas. Você é um vaso, eu sou outro. Não existe outro como você, como eu. Nós somos vasos especiais, únicos para Deus, E é isso, o ensinamento que Deus tinha para o seu povo. Muitas vezes a gente está passando por luta, por dores, mas Deus está trabalhando. Ele tem um controle de tudo, Ele não se desespera, Ele sabe o que fazer. E tem muitos outros ensinamentos, muitas outras passagens em Jeremias que fala bastante com a gente. Tem esse louvor que fala mais ou menos assim. O que aconteceu? Você mudou demais. Já não é o mesmo de algum tempo atrás. Os dons que eu te dei já não os vejo mais. Você os enterrou e como vaso encostado ficou. Eu ainda te quero, o vaso encostado, pelo tempo esquecido, inutilizado. E se ainda está sujo, num canto encostado, vem que eu te limpo. Quero que sejas usado. O que aconteceu? Você mudou demais. Já não é o mesmo de algum tempo atrás. E os dons que eu te dei já não os vejo mais. Você os desprezou e como um vaso encostado ficou. Eu ainda te quero, ó vaso encostado, pelo tempo esquecido, inutilizado. E se pra nada presta e falam que não tem mais jeito, te quebro e refaço, pois quem é o barro diante do oleiro?